Castro Marim, do sul de Portugal, vizinha de Espanha, é uma vila cuja história se perde no tempo. Situada à beira do Guadiana, esta é uma localidade de povoamento remoto que foi ponto de ligação de vias de comunicação romanas e importante centro de domínio árabe. A confirmá-lo está ainda hoje o Castelo da Vila, que foi a sede da Ordem de Cristo no século XIV. Uns dizem que o castelo foi mouro, outros dizem que o castelo é muito anterior, o castelo pequenino, portanto, que é muito anterior à ocupação moura e talvez tenha sido o castro romanizado. Mas este castelo que nós aqui vemos são muralhas medievais. Estas muralhas, depois de Afonso III e Dom Dinis, são inclusivamente, no tempo de Dom José, veja-se, no tempo do Marquês de Pombal, são elas que praticamente hoje subsistem. O Castro Marim segue um rumo que pode-se dizer é o bastião defensivo da Barra do Guadiana. Castro Marim tem um castelo medieval, tem um forte, portanto, do século XVII ao tempo das Guerras da Restauração, e inclusivamente para o século XIX, quando estas duas situações deixavam de funcionar, castelo e forte, temos baterias, portanto, estruturas fortificadas que defendiam ao longo do rio a terra. O topónimo Castro Marim, se bem que muitas vezes se procure elaborar em demasia a sua proveniência, estou convencido que o Marim vem das Marinhas. As Marinhas de Sal, no primeiro foral que Castro Marim recebeu em 1277, as Marinhas de Sal estão aí consignadas. Portanto, o sal foi sempre uma das riquezas do sul, nomeadamente do sul do país. E este, efetivamente, é, como se diz, um dos melhores da Europa. Amadeu Saloio, produtor de sal, é hoje uma das figuras mais conhecidas da terra. É na sua bicicleta que sai todos os dias da vila de Castro Marim, a caminho das Salinas. Comecei a trabalhar da idade de 18 anos, hoje tenho 84, depois tenho 68 anos, não, 66 anos, trabalhar nas Salinas. A gente éramos 8. Uma irmã e sete nós. Todos nós trabalhávamos nas Salinas. Agora tenho netos e genros e sogros já que vêm para aqui. Ninguém, esse trabalho já vai acabando, não. Tirar sal, tirei sozinho. A castar, veio um ao outro, encher também veio um ao outro, mas quase tudo é para sozinho. Primeiro limpa-se os travadores, e depois limpa-se os cristalizadores, e depois dá-se água, vai estando água mês a mês, ou de 15 a 15 dias, e a gente tem o sal de 35 dias, mais ou menos, é o tempo para tirar o sal. 84 não é ninguém, da minha idade não tinha ninguém a trabalhar nas Salinas como eu estou a trabalhar, não. E eu trabalho porque isto é meu. Não fosse mesmo, já pouco trabalhava, bem entendido, não. Muitas vezes reconhecido, outras tantas esquecido, este concelho é hoje uma mistura de história, praia, sol, inovação e tradições que estão bem presentes nos dias medievais de Castro Marim. A culpa de Castro Marim se ter, ao fim e ao cabo, degradado e ter perdido, em grande parte, a sua autonomia, foi a construção e a fundação de Vila Real de Santo António. As pessoas de Castro Marim revêem-se, ao fim e ao cabo, na sua identidade própria, num castelo. Revê-se nestes tempos medievais, aqueles tempos anteriores à sua subjugação a uma terra que foi, mais tarde,
pode-se dizer, a madrasta dela própria. Foi Vila Real de Santo António. Ora, as pessoas não esquecem, através da história, não esquecem muitas vezes aquilo que lhes fica de bom grado na alma ou de mau grado. Neste caso, temos que o castelo revive para as gentes de Castramarim um período áureo da sua história. Estamos prestes a assistir a uma verdadeira lição de história. Durante 4 dias e 4 noites, o passado medieval da vila de Castramarim vai ser recriado com todo o rigor. Este é o cenário ideal para receber reis e rainhas, bobos e cavaleiros, nobres, damas, monges e criaturas assustadoras. O retrato de uma das mais misteriosas épocas da história da humanidade é feito aqui, no interior do castelo. Tanto o arco como a besta eram armas de guerra, embora que a besta era utilizada mais para caça grossa do que propriamente guerra. E muito de repente as bestas deixaram de ser utilizadas na guerra, porque enquanto o arco em guerra no minuto se pode carregar 20 ou 30 vezes, a besta no minuto carrega-se 4 ou 5 vezes. Hoje está-se a sentir um Robin dos Bosques? É verdade, um autêntico Robin dos Bosques. Já uma vez tinha experimentado? Já, eu tenho um de caça. É especialista? Mais ou menos, não destes não. Então tiro lá que é para nós vermos. O juiz vai ter de treinar mais um bocadinho. Tenho que treinar mais um bocadinho. É melhor pedir às pessoas que estão ali em cima para saírem ou não? Não, não é preciso. Estão um bocadinho altas, estão um bocadinho altas. As pessoas que vêm ao Castelo Castramarim davam uns bons caçadores ou guerreiros? Se o rei estivesse à procura de arqueiros, encontrava com certeza muito bons arqueiros. É recorrente pensarmos na Idade Média como uma época de gente com sentido de humor e boa disposição. Mas esses foram igualmente tempos de medo e de terror. Data precisamente dessa altura a criação e aperfeiçoamento de alguns dos mais dolorosos instrumentos de tortura e de morte. É assim que surge no Castelo de Castramarim uma exposição onde está refletida a dor e a repressão a que estava sujeito qualquer pecador ou infrator. Esta exposição foi pensada um pouco para mostrar aquela fase um pouco mais obscura da Idade Média.
Não pretendo assustar ninguém com isto, mas é bom nós vermos, portanto, ao longo da história, nem tudo foi reis, nobreza, que era tudo um conto de fadas, mas que realmente também existiam, partes menos boas, digamos assim, na vida cotidiana da altura medieval. Nós aqui o que tentámos foi recriar um pouco, portanto, como vendo esses instrumentos, o que é que realmente se fazia àquelas pessoas, portanto, que por bem ou por mal, portanto, por muitas vezes não tenho mesmo culpa nenhuma, eram castigadas das formas mais terríveis possíveis e imaginárias. E nós aqui pensámos realmente recriar um pouco disso. Não, todos os instrumentos que aqui estão não são todos de Portugal, não. Aqui tentámos fazer uma apanhada a nível da Europa e basicamente é mostrar às pessoas que realmente cometeram-se coisas menos bonitas no passado e se calhar também passar a mensagem de que essas coisas menos bonitas poderiam-se não repetir nos dias de hoje, que ainda se repetem algumas delas, e ficar realmente a lição de que nada disto teria sido necessário. Eu não sei se pode haver aqui preferências, não é? Quanto muito poderia dizer aquilo que nos deu mais, não quero chamar de prazer, porque isso não se pode dizer, mas enfim, acho que a roda era um instrumento que causava um certo arrepio, passando o termo. Enfim, e o empalamento que está precisamente atrás não aqui junto ao machado, à decapitação, talvez fossem os dois que a priori, nestes que aqui temos, fossem aqueles que me causavam mais impressão. A jaula era um método de punição, quanto a mim, talvez com mais suplício, porque as pessoas eram encarceradas, portanto, sem roupa, e basicamente morriam à fome e à intempérie, portanto, e eram pendurados em locais públicos ou praças públicas, e a jaula só era retirada quando literalmente os ossos caíam pela jaula abaixo. Aí é que era retirado lá. Portanto, tinha aquela componente de para as massas ficarem impressionadas e pensarem duas vezes no que era que fosse. Não é? Quer o Paulo, quer eu, não somos técnicos nem na matéria, nem em termos de profissão ligados à história, e obrigou-nos a um bocado mais de trabalho, precisamente em termos de pesquisa, e tentarmos ser o mais, não lhe direi realista, mas pelo menos precisos nestas situações. A reação acho que tem sido boa, portanto, tem sido boa no sentido que as pessoas vêm com muita curiosidade de ver, ao mesmo tempo ficam alertadas que nesta época não foi tudo só banquetes, não foi tudo só feira, não foi tudo só animação. Houve também outros aspectos mais escuros, mais obscuros, inclusive, da história, e que realmente às vezes não faz mal nenhum relembrar que as coisas não foram só coisas bonitas, que também houve coisas muito ruins. Houve doenças, houve tortura. E houve o combate de ideias totalmente diferentes que não seriam de acordo com os poderes instituídos. É fácil fazer uma pesquisa na internet, por exemplo, e sabemos em alguns países, portanto, Américas ou em África, continua a tortura, exatamente. E esta era a mensagem que nós queríamos passar, é que a tortura ainda existe e era bom que se conseguisse fazer com que ela deixasse de existir. Pela primeira vez na edição deste ano, o espírito medieval de Castro Marim vai para além das muralhas do castelo. Os comerciantes aderem às festas e, numa iniciativa da Câmara Municipal, decoram os seus espaços com motivos da época, concorrendo entre si. A vila recebe muitas pessoas nesta altura do ano, muitas mesmo. A vila é totalmente diferente nestes 4 dias em que este evento decorre. Foi um trabalho de equipa, nós conseguimos mais 1 ou 2 pessoas para nos ajudarmos e foi um trabalho sempre muito intenso. Foi noite e dia, fabrico e decoração, noite e dia. E conseguimos, pensámos, elaborámos e pronto, acho que também tivemos um bocadinho de sorte na imaginação. É um evento maravilhoso, cheio de decoração, as pessoas tornam-se mais bonitas, é tudo muito mais bonito. Nós decidimos aderir porque é uma festa muito importante para a nossa aldeia e decidimos em contribuir. E isto é um estabelecimento do meu avô, pai dela. Eles não quiseram pegar, nós, juventude, decidimos andar para a frente. Decidimos decorar com várias coisas, né? Com serrapilheira, com
com tecidos antigos que se usavam naquela época e tudo mais, pronto. Muito trabalho. Há mais de um mês que andamos a trabalhar no estabelecimento e deu muito trabalho mesmo. Fomos nós as duas e mais 4 amigos nossos. Bueno, vão repetir a dose? Sim, esperamos poder melhorar com algumas ideias. Hoje, este ano tivemos algumas ideias de outras pessoas que dão as suas opiniões, a dizer o que está bem e o que está mal. Para onde tentamos fazer um pouco melhor. Esperamos nós. E que tem aqui fora à venda? É o peixe seco, que é tradicional do Algarve, onde havia antigamente, o sal de cacho marinho e a flor do sal, que é uma coisa muito importante e está considerado o melhor sal da Europa. Temos o feijão e o grão avulso, como se vendia antigamente, em potes de barro, e não é mais nada, como podem ver, é o milho, como antigamente, e a chouriça. Durante a noite assamos as chouriças, para as pessoas que quiserem vir cá comer, estão todos convidados. Uma das principais atrações do castelo é a variedade de ofícios representados. Era uma importante fonte de sustento da população, mas hoje estão quase todos em risco de desaparecer. A minha profissão é ferreiro. Há 61 anos que trabalho neste ofício. Ferreiro. O ferro tem que ser trabalhado. Vai à forja, aquece, depois de aquecido, depois tem que ser trabalhado. Seja qual for, seja uma tenaz, seja qual for o serviço que pedirem. Faz tudo. Havia todos os serviços para a agricultura. Era cangas, era charruas, era ferros de arado, era picaretos, era todos os serviços do campo, enxadas, tudo, fazia-se todos os serviços. Hoje o serviço já é muito menos, acabou esse serviço, o pessoal também já não quer trabalhar. O pessoal, os mais velhos ainda trabalham, agora os mais novos não pensaram em fazer coisa alguma. Portanto, os serviços também são menos e isto vai morrendo de pouco em pouco, o campo. As armas eram instrumentos fundamentais da Idade Média. Carlos Costa, da Ordem da Cavalaria do Sagrado Portugal, explica-nos quais eram e para que serviam. Nós estamos a fazer aqui, portanto, um torneio de justas a pé entre homens de armas que todos somos homens de armas da Ordem da Cavalaria do Sagrado Portugal e transmitimos ao público, portanto, uma ideia de como as coisas corriam de facto no campo de batalha, não é? Portanto, a forma, digamos, a atenção, a lealdade entre os cavaleiros, o código da cavalaria, o sentido de honra, portanto, o combate em si, a técnica de combate e, de certo modo, também a finalização de um combate, que é ver um vencido e um vencedor, que é isso que o público gosta, ao fim e ao cabo. Temos aqui uma armaria variada, que tem início, digamos, praticamente do século XI, XII. Podemos começar, por exemplo, pela malha. Temos aqui, portanto, uma proteção em malha, uma louriga de malha, tudo em malha de ferro, uma proteção de cabeça, portanto, uma coifa de malha, proteção de cabeça, um capelo, portanto, uma proteção já em chapa, isto é a chapa de aço, portanto, isto é característico já século XII, XI e XII. Evolui depois o capelo já para o século XII, XIII, evolui para o elmo, neste caso, portanto, é o elmo de tonel, que é o chamado o elmo de cruzado. Podemos exemplificar
Portanto, este é o efeito do elmo de coronel. Com proteções das mãos tínhamos, portanto, as mitene, as luvas em malha de ferro, tal como as lorigas e as coifas da cabeça. Portanto, proteções de mão integrais eram as mitene, que evoluíram depois para o guante, que é uma proteção de mão já completamente chapeada a ferro. Portanto, que é isto. Depois temos como armas defensivas o escudo, portanto, o escudo de armas, portanto, a proteção mais representativa, portanto, da época era o escudo de armas, geralmente em madeira, chapeado, portanto, a couro, para maior fortaleza e defesa. O escudo, entretanto, vai evoluindo à medida que a armadura, portanto, se torna mais em chapa, o escudo vai reduzindo de tamanho. Chegamos até ao broquel, que é, portanto, é uma arma defensiva que substitui o escudo. Nesta altura já temos, o cavaleiro tem uma proteção muito maior, portanto não precisa de um escudo tão grande. Temos as armas, portanto, podemos começar pela a acha de armas, portanto, que é um machado de uma só mão, portanto, para golpes incisivos. Temos a acha de duas mãos, portanto, uma arma já de mais alcance e mais impacto, portanto, por motivos óbvios, era tratada com duas mãos. Portanto, a massa de armas, uma arma também muito característica do século XII. A partir do século XII começa a aparecer, portanto, a clava ou a massa de armas. Portanto, a finalidade desta arma, principalmente, era homologar as proteções para ferir e também dificultar os movimentos, portanto, do cavaleiro. A espada singela, portanto, neste caso, era a arma por excelência de defesa do homem de armas. Portanto, a partir de um certo estatuto, a espada não, ao contrário do que muita gente pensa, não era facultada a qualquer um, não era qualquer homem de armas que tinha uma espada. Portanto, a espada era um símbolo. A espada, portanto, singela, que é, digamos, a espada cinta, que é esta que eu tenho na mão, evolui para a espada de mão e meia, que não temos cá nenhuma espada de mão e meia, vai até à espada de duas mãos, que é o chamado montante, que já é uma espada com uma dimensão considerável. Portanto, tem um alcance muito maior e uma esgrima totalmente diferente, porque é manuseada com as duas mãos em vez da espada simples ou espada singela. Era muitas vezes proibido usar as armas, a não ser em conflitos, portanto, pelo estandarte ou pela nacionalidade. Portanto, havia períodos de perfeita calmia, onde ninguém podia pegar em armas, sequer, não é? A não ser em treinos, como é óbvio. Essa ideia de que na Idade Média dava tudo de espada na mão, constantemente, por tudo e que dá cá aquela palha e por tudo e por nada, não é bem assim. As guerras eram caras, nem toda a gente gostava de pegar em armas por motivos óbvios, porque morria-se com alguma facilidade, ou ficava-se para o resto da vida, portanto, privado de um olho ou de um braço. Portanto, os homens tinham que ser pagos, na sua maioria, tinham que ser recrutados e pagos. Portanto, só grandes senhores ou grandes casas é que poderiam reunir exércitos consideráveis. E geralmente tentava-se resolver as questões com intrigas de família ou intrigas palacianas, com assédios, com contrapartidas, e só em último recurso é que se recorria então às armas ou ao exército em si.
Tinha 7 anos, comecei a fazer empreita, porque naquele tempo toda a gente trabalhava nisto. Porque fazia-se empreita para fazer gorfelhas para pôr em cima das bestas para transportar as cargas. Fazia-se o capaz para os pés da cama, que era isto. Fazia-se o capaz para apanhar o lixo. Fazia-se as vassouras para varrer. Fazia-se a alcova para a farinha. Para tudo. O que há agora em plástico era nesse tempo em empreita. E então todas as pessoas faziam empreita para o governo da vida. E eu estava ao pé da minha mãe e outras vizinhas mais que viviam ali ao pé, faziam empreita, e eu andei-me ter na ideia de fazer e aprendi a fazer empreita. Hoje tenho 87. Tenho 87, mas a minha maneira de ser, a minha maneira de viver não é idade de 87, é a idade de 65 anos. Encontro-me alegre e contente que ninguém queira saber. Com 67 anos de idade eu fui aprender a ler. Mas quando eu ia para a escola, muita gente pagodava, mas eu fiz a minha vida e essa gente não ligava. Porque tinha muita idade. E o que é que isso tem a ver? Quem tiver fé e vontade não quer tarde para aprender. Foi a coisa mais bonita que aprendi na minha vida. Tive sempre muita saudade de saber ler, mas não sabia. E vivia com muito desgosto. Há 20 anos que ando à escola. E este ano, se houver escola para adultos, vão também. Porque encontro-me feliz na escola, porque temos um dia de escola e temos outro dia de trabalhos manuais. E então um dia da semana faço escola e outro dia gostava que o senhor visse os meus trabalhos. Lindos. Com esta idade avançada, ainda tenho paciência e gosto de fazer aquelas coisas. A senhora também tem muito jeito para fazer rimas. A senhora até tem um livro. Pois tenho mais de um. Eu gostava de ter trazido um que eu fiz, de um passeio que nós fomos dar ao Alcotim. Alcotim, terra de fama, a morte tudo levou. Tanta falta que fazia e tudo com pena ficou. Era um mês que havia em Alcotim e morreu. Estou sozinha no meu quarto. Olho não vejo ninguém. Minhas quadras me acompanham e eu encontro-me também. Não preciso ir a banda nenhuma, porque às vezes tenho que sair do caminho porque não as quero pisar. Tem tanta poesia horrorosa de mim, não sei de onde é que elas vêm. Gostava de saber, mas nem encontro quem me diga onde a minha ideia vai a buscar tanta cantiga. Às vezes quero e não tenho, e outras vezes é uma coisa demasiada. Sou obrigada às vezes a levantar-me da cama e a fazer a poesia no livro. Porque é uma saudade que me teve, eu não sei explicar. Eu estive em Vila Viçosa, o palácio fui visitar e eu fui ver as espingardas com que o rei ia caçar. Na minha vida não vi tanto bicho abalsamado. Vi o porco e vi o boi, vi o burro e o veado. Fomos todos à cozinha, foi o rico e foi o pobre. Na minha vida não vi tanta prata e tanto cobre. Eu vi a rainha montada no seu cavalo amarelo, com o seu chapéu na cabeça e o seu cabelo tão belo. E eu vi lá tanta coisa que não tem conto nem fim. E eu vi lá um candeeiro que era prata e marfim. Fui ao quarto da rainha e era tudo cedo fino. No seu quarto tinha ela e o berço do seu menino. Mas também vi lá uma coisa que não fiquei a gostar nada. Cada um ter o seu quarto e a cama estar separada. Comecei muito miúdo a trabalhar nisto, não é? Abandonei os estudos, comecei mesmo muito cedo. Pronto, e vou evoluindo, não é? Como acho que toda a arte é assim feita. Estou a fazer uma cara, sei lá, assim, tipo inspirado num guerreiro, qualquer coisa, a representar aquilo que se fazia na época, não é? Estou a fazer velas. Em princípio coloca-se o pavio em cada biquinho da roda. Depois começa-se a dar banhos.
Cada banho que se lhe dá é uma camadinha que fica agarrada. E vai-se dando até à medida que se deseja. Quando está mais ou menos no meio, corta-se-lhe a parte de baixo e volta-se ao contrário. Depois começa-se a dar bicos na parte mais fina, até que se dá o banho e fica tudo mais ou menos certo. Depois leva-se à pedra, rola-se e corta-se à medida que se deseja. Pois na Idade Média era assim, não é? Pois antigamente, não é? Isto foi como se fazia de início. Eu não conheço outra maneira mais antiga. Hoje é através de máquinas ou com de mergulho numa caldeira que tem paletes e que se acrava logo às 15 e às 20 de cada vez. Portanto, custa menos hoje dar um banho a 20 velas do que antigamente é uma vela só. A gente chama cera, mas é parafinas em líquido. Parafinas que saem do petróleo. Junta-se-lhe, por vezes, ceras para melhorar a qualidade. A ciência também da qualidade das velas depende muito do pavio que se põe no meio. Eu trabalho nesta arte já há 55 anos. Fui para fazer velas, tinha aí uns 14 anos e até hoje tem sido sempre a minha profissão é fazer velas. Indo mudando e evoluindo. Ganhamos a vida a fazer corda. Isto é o que faziam os antigos. Hoje a nascer, nós já não é capaz. Eu estou a fazer corda, sou cordoeiro. E o meu colega é ripador de pita, ripando folha de pita. Bem, isto... Ripar uma folha desta demora para aí meia hora, uma coisa assim. Dá muito trabalho. Não havia nylon, não havia sisal. O que é que tinha que fazer? E aí por esse barranco onde ela nasce, onde ela estava, apanhar, levava um burro para trazer. E depois trabalhavam, pisar e ripar e depois faziam as cordas e iam vender para ganhar para um pão, que não havia mais nada, não havia dinheiro. A animação no interior do castelo fica a cargo de grupos de música tradicional e de companhias cênicas especialistas na época que é retratada. Vêm de Portugal, França e Espanha. A Companhia Teatro Viva Arte é uma companhia especializada em recriações históricas. Tentamos, na medida dos possíveis, cobrir qualquer época consoante a encomenda. Há em nós um grande gosto e entusiasmo pelo fator da recriação. Apostamos mais na Idade Média porque temos mais solicitações para a Idade Média, mas gostamos também de fazer época quinhentista, por aí fora, até ao século XIX, XX. Praticamente em Portugal cobrimos cerca de 80% das feiras e mercados medievais. Depois em Espanha, Itália, França, por aí fora. Ainda agora viemos de Itália, de assaltar um castelo. Aqui em Portugal este ano fizemos aí cerca de 20 assaltos. As pessoas gostam, continuam a dar-nos parabéns e a felicitar-nos. As pessoas têm gostado. Nós sentimos que agradamos. As pessoas também nos agradam. Falcoaria é a arte de caçar com aves de presa. Em Portugal, a falcoaria tem enormes tradições. Tentámos fazer uma mostra com diferentes espécies de aves de presa. Vimos da falcoaria da Caudaria de Alter, dar uma ideia ao público e aos visitantes desta feira medieval de uma atividade que é mais antiga, é anterior à Idade Média, é uma atividade com mais de 5.000 anos, mas que de facto na Idade Média conheceu o período mais brilhante. É uma arte antiga que hoje se encontra em recuperação porque hoje também é muito atual. A falcoaria, enquanto modalidade de caça, hoje costumamos dizer que é uma caça ecológica
e nesse sentido cheia de atualidade. Trouxemos umas pequenas águias, as águias de Herries, os falcões lanários, os falcões sacas, os falcões peregrinos, porque são talvez aqueles mais emblemáticos da falcaria antiga. E acho que para quem visita a feira os dias medievais em Castro Marim é uma oportunidade de conhecer algumas espécies que hoje são animais integralmente protegidos e tomar um contacto com esta modalidade de caça antiga. Este é uma ave muito bonita, é um bufo real com 13 anos de idade, nascido em cativeiro. É uma ave muito enigmática, normalmente conotada como símbolo da sabedoria e da justiça e que de facto faz a atração dos miúdos e dos graúdos também. E é uma ave muito simpática. Nesta altura, é grande a azáfama na cozinha do castelo. Lá dentro, preparam-se com o maior empenho os pratos para o banquete real, para que tudo fique do agrado dos convidados da corte. Hoje temos sopa de lebre, de seguida temos um lombo de tamboril com manjericão e depois temos um pudim de amêndoa como sobremesa. Nós fizemos consultas a livros medievais, de receitas medievais, é evidente, e arranjamos um pouco, fazemos um pequeno arranjo dos pratos em conformidade com os produtos da região e existentes na época, não é? Como entradas temos um fumeiro de enchidos, que são enchidos da região, uma petinga frita, empadas de atum e empadas de caça também. Saber como é que estão a decorrer as festas no Reino. Não podia estar melhor. De facto, esta é a 7ª edição dos Dias Medievais de Castro Marim e, de acordo com aquilo que eram as nossas expectativas, estão-se a cumprir as nossas expectativas, ao fim e ao cabo. São muitos milhares de pessoas que decidem visitar-nos estes dias para verem tudo aquilo que Castro Marim é capaz de fazer em matéria de gastronomia, em matéria de artesanato, em matéria de diversão, ao fim e ao cabo. São os dias que eu penso maravilhosos, que são conseguidos com o esforço da população da terra, com grande esforço da população da terra, mas que tem um grande objetivo, que é fazer de Castro Marim uma terra, um município cada vez mais divulgado e cada vez mais interessante para quem nos visita. Este evento atrai milhares de pessoas, desde logo pessoas da região, mas também de Espanha, os turistas que aí estão, mas não só este, como outros eventos no Algarve e no país, atraem milhares e milhares de pessoas e, portanto, temos depois um efeito, que é o chamado efeito reprodutivo ao longo dos anos. Temos que continuar a valorizar, a apoiar e a estimular quem tem esta iniciativa, e aqui está de parabéns a Câmara Municipal de Castro Marim. Esta é a 7ª edição e reparam algo que é muito interessante. Eu conheço muito bem o Algarve, conheço muito bem Castro Marim e este tipo de evento, os Dias Medievais do Castelo de Castro Marim, colocaram esta vila e este concelho no mapa, como se costuma dizer. E um pouco através deste evento, Castro Marim tornou-se atrativo para investidores e neste momento tem projetos estruturantes em termos turísticos de grande qualidade, de excelência, que permitirão algo que procuramos, é de facto cativarmos cada vez mais o turismo médio-alto para esta região e para o país. Nós, o ano passado, no último dia dos Dias Medievais, fundámos
com quatro outras entidades municipais da Europa, a Ordem Atlântica das Vilas e Cidades Medievais, que tem Castelmarim, que tem Guerrande, que tem Belém e que tem Cortegana, que são 4 municípios da Europa. E este ano avançámos com a germinação com o município de Guerrande e estamos muito esperançados que esta germinação vai trazer algo de muito importante para as duas localidades, para os 2 municípios, e que vai seguramente ajudar a aprofundar a cidadania europeia. C'est évident. Nous avons, au travers de nos 2 villes, un passé à peu près identique, c'est-à-dire 2 cités médiévales. La preuve, c'est que ce château qui nous accueille aujourd'hui est extrêmement important. Sur Guérande, nous avons également un château qui est considéré comme une structure médiévale très importante. Nous sommes également une capitale du sel au niveau de la France, donc c'est un point essentiellement fort. Puis en plus, je crois qu'avec Castelmarim, nous avons pu lier des liens d'amitié depuis 2 ans. Nous avons senti qu'on pouvait continuer et commencer, entre autres, à travailler ensemble. Et ce qui nous a permis, il y a quelques 48 heures, de signer cette charte qui va nous unir pendant de nombreuses années. Et ensemble, chacun de son côté, et avec d'autres villes, éventuellement soit du Portugal, soit de l'Espagne, soit de la France, essayer de construire cette Europe démocratique qui nous manque tant. O senhor encarna mesmo o espírito medieval. Eu procuro encarnar o espírito medieval nestes 4 dias e procuro que, de facto, o Concelho de Castelmarim viva o século XXI e viva o futuro com grande entusiasmo, porque as gentes desta terra bem merecem. Nós temos sido muito esquecidos e penso que este recuo que fazemos no tempo é importante para mostrarmos as potencialidades que temos e para mostrarmos como somos capazes de enfrentar o futuro com coragem, com vontade e com força. Adorei a festa. Uma vez tinhas estado cá? Não, é o primeiro ano que estou cá. Veio de onde? Sou de Aveiro. Mas estou cá de férias, não vim cá de propósito, claro. Mas adorei a festa. Gostei muito. Foi a primeira vez que eu vim cá, mas gostei muito. Achei fantástica a festa. Pela primeira vez que cá vim, acho que isto é importante, é bonito. O senhor veio de onde? Leiria. Já tinha ouvido falar nesta festa? Não era do meu conhecimento. Não era do meu conhecimento. Achei que estava bem organizado. Achei que, pronto, que correu, acho que vi, por aquilo que me apercebi, pareceu-me que correu tudo bem. Eu gostei, pelo menos. Pensava que vinha para uma festa, mas afinal foi apanhado aqui numa armadilha. Pois é, pá, eu só tinha roubado uma bifaninha e pronto, não sabia, estava cheio da fome, acabaram-se museiras, pá, teve complicado. Estou à espera do meu advogado para me pagar aqui a calção, pá, mas isto está mal. Está mal, está mal. É o suficiente para não voltar cá a Castelmarim? Não, pá, é que eu adorei, isto é espetacular. A música teve muito bom, mas agora é que isto aqui correu um bocado mal. Se vivessem na época medieval, o que é que gostavam de ser? O que é que tu gostavas de ser? Princesa? Rainha. Eu já sei. Lança-foguetes. Se pudesse voltar atrás, o que é que gostava de ser na Idade Média? Agora, rainha, princesa, qualquer coisa dessas. Princesa. Rei, não é? Rei. Músico, que é aquilo que sou. Acho que é isso. A noite vai caindo sobre o castelo e com ela chegam personagens mágicas, assustadoras, misteriosas, algumas divertidas, mas todas exuberantes.
este o momento de se retirarem todos os participantes da festa com as suas cores e sons. Daqui a algumas horas, o castelo ficará de novo vazio e os visitantes ficarão à espera que as portas se abram novamente no próximo ano para mais uma edição dos Dias Medievais de Castro Marim.